uma experiência única, porque a categoria que eu peguei, que é uma categoria que eu sou apaixonada, que é Creative Data, eu acredito muito que ela vai ser uma das principais categorias nos próximos 2, 3 anos. E o que foi o principal olhar em cima dela? Era muito sobre uma criação, uma ideia a partir dos dados. Então, foi muito bacana você ver cases do Brasil lá dentro, né? E foi muito importante também você ver a maturidade dos diferentes países que estavam lá. O que ganhou o Grand Prix foi um case de crédito para mulheres. Ele foi muito interessante porque ele saiu em cima de uma necessidade, em cima de um dado. Então, o que eu vi muito foram isso, assim, ideias que nasceram a partir de um dado. Mas o mais interessante é que as ideias não necessariamente são campanhas. Ela é uma campanha. No conjunto da obra, uma das coisas é a campanha, mas muitas vezes é um serviço, é uma informação, é um aplicativo, então assim, é sempre focado em serviço. E a campanha ela vem para amarrar tudo isso. Então foi muito especial, assim, tá como júri representando o Brasil numa categoria tão especial. Olha, a gente teve 2 pratas e alguns shortlists, né? Então, assim, foi muito legal você ver cases do seu país e o mais bacana é você ver as pessoas defendendo o case do seu país, não necessariamente começando por você. Então, é como se todo mundo reconhecesse aquele trabalho de uma forma muito genuína. Então, sem dúvida nenhuma, você tem vontade de vibrar quando você vê o case, porque é meio Copa do Mundo, sabe? Você nem lembra qual é a agência ali na hora, mas você fica feliz pelo país. E aí a gente vê que o Brasil está caminhando, ele está amadurecendo nisso. Então, acho que quando a gente olha, tem muita oportunidade ainda para o Brasil, mas eu fiquei muito feliz em ver que a gente está muito próximo e tem uma maturidade digital. E quando eu falo digital, não é o formato digital, mas é o comportamento digital, maturidade de dados ali muito forte. Como eu sou muito apaixonada, e você disse, ele assim, por dados, o que a gente percebe? Que a gente ainda precisa amadurecer muito no uso dos dados desde o começo da conversa. Então, a gente usa, obviamente, você viu que tem cases ali do Brasil, mas a pergunta é, eles nasceram a partir daqueles dados? E a gente tem muita oportunidade para isso. Então, quando você vê o que ganhou o Grand Prix, que é o do México, você nitidamente olha e fala assim, caramba, ela não existiria se não fosse em cima de uma atenção. Então, o que eu levo para o Brasil é que, assim, não dá para falar que dados é tendência, dados é uma realidade. E as marcas e as agências que não estiverem conectadas com isso, elas vão se distanciar muito do consumidor. Mas, para mim, o maior aprendizado é que é sempre sobre solução de serviços. A campanha é um dos produtos finais, mas ela não é mais o único já há algum tempo. Então, aqui, para mim, é uma grande discussão que a gente tem que ter. E aí a terceira coisa, na verdade, que eu levo é que tudo que eu vi é muito sobre empatia, que é como é que eu me coloco no lugar daquela audiência para entender como a minha marca vai se conectar com ela e levar alguma coisa que seja relevante. Então foi um aprendizado muito, muito profundo sobre isso. E outra coisa que eu vi que foi muito legal é ver como a gente tem culturas e como a gente usa dados de formas muito diferentes entre todos os países. Então você percebe claramente algumas maturidades ali de dados, que não é sobre digital, mas de dados muito bacanas. A gente ficou muito tempo focado em coletar dados. Então, o que eu percebo aqui falando um pouco sobre o Brasil que a gente vive, a gente ficou muito focado em coletar. Então, dificilmente você fala com um cliente ou com uma agência que não tem um monte de dados. Depois, a gente ficou muito focado em traduzir eles e tirar insights, mas ainda focado em campanha. Então, o que eu acho que a gente precisa evoluir agora é os dados como core de qualquer ideia. Então, assim, dados a gente tem de monte, a gente tem o enorme desafio de tirar insights dele e principalmente de organizar esses dados. Então, aqui eu diria que a gente está num caminho ainda evolutivo. Não vou dizer para você que a gente está nem no começo e nem no final. Eu acho que a gente está nessa curva. E aqui é o maior desafio, porque você precisa investir em talentos. Não necessariamente a conta se fecha sempre. Então, aqui a gente vai precisar cada vez mais olhar para isso e entender que isso é um investimento. Porque dados é um patrimônio das empresas. Então, se a gente não tiver e não investir nisso, a gente vai ter bastante dificuldade em chegar em produtos e ideias muito bacanas.